Meus irmãos, graça e paz. Olha, esse vídeo está bombástico. Você precisa assistir até o final. Você lembra aquele pastor, né? Pastor Cosme, que abençoou a Sapucaí no carnaval, tal. Onde ali nós sabemos que tem invocação. Eu não vou falar o nome aqui, né? Mas você sabe de tudo que aconteceu, né? Em um debate, meu Deus, olha, no debate do programa Debate Mais, na rádio FM 102,9. Inclusive, eu vou deixar até o link do canal deles aqui, né, na descrição, porque não tem como eu colocar todo o debate. Então, eu peguei as partes principais. Irmãos, o camarada não soube responder nada. Primeira pergunta que um dos pastores perguntou: pastor, é certo uma mulher... Ou melhor, eu vou reformular aqui a pergunta. Pastor, você acha certo mulher nua expondo? Ele jogou pra cá, ele jogou pra lá, ele jogou pra cá, ele jogou pra lá e não teve saída. Aí depois ele vem fazendo uma pergunta: qual é a oração mais certa do Pai Nosso? Se é evangélica ou católica? Ah, meu Deus do céu. Você precisa assistir esse vídeo. Você precisa assistir esse vídeo, tá bom? Deixa o teu like, deixa o teu joia. Muito forte. Olha, ele foi bombardeado. Não tem Bíblia. Não soube responder. Infelizmente, precisa ler um pouco mais a Bíblia. E eu, se fosse ele, se não estivesse pronto para um debate, jamais aceitaria, né? Mas, veja só, pegou fogo. E o duro que não soube responder, né? E fala de santo pra cá, e fala de santo pra lá. Você vai entender. Quero que você deixe o teu like, quero que você deixe o teu joia, deixe o teu nome para a oração aqui embaixo nos comentários. Cidade, estado, país, de onde você está me assistindo. Coloque aqui, que ainda essa madrugada eu vejo o vídeo e vou apresentar a Deus. Criança que não estava falando, passou a falar para a glória de Deus, tá bom? Se você puder abençoar nosso ministério, a chave Pix está aqui em cima e o código QR Code. A semente que você puder abençoar, aquilo que Deus liberar no teu coração. Eu vou orar nos comprovantes: saúde, multiplicação e livramento. Eu tenho pessoas que uma vez por mês plantam uma semente no meu ministério. Se eles fazem isso, porque tem visto que Deus tem prosperado por misericórdia. Se não, ore por nós. Assista esse debate, tá muito forte. Já coloca o teu dedo aí no like, compartilha, porque olha, pegou fogo, hein? Presta atenção. Aí eu faço a pergunta: uma cultura, quando ela fere os padrões bíblicos, já não há uma ação de Satanás por trás disso? Então, pastor Luciano Scala. Pastor Calixto, então, se eu penso que o carnaval, ele é somente cultura nesse sentido, eu tô sendo muito inocente. Estou sendo incoerente com a realidade. Porque não precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento teológico, por exemplo, para observar que o carnaval é uma festa que ela é carregada de aspectos espirituais. Não precisa ser muito espiritual para você notar isso. Não precisa você ter algum tipo de conhecimento técnico, teológico para você assistir, por exemplo, um desfile de carnaval e não perceber que nas músicas, nas apresentações, naquilo que aquela determinada escola está promovendo, que de fato vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Então eu acredito que é uma discussão, pastor Calixto, que não era nem necessário nós termos. Porque é extremamente simples você olhar e perceber que existe um fundo espiritual. Não é apenas uma festa cultural. Nós não estamos falando apenas de uma festa que promove a música que é do Brasil, a comida do Brasil, as vestes típicas do Brasil. Não, nós estamos falando de cultos que são feitos, de pontos que são tocados. Eu vivi muitos anos da minha vida na Umbanda. Minha mãe foi mãe de santo. Então, falar para mim que não tem cunho espiritual é extremamente coerente e não faz sentido algum. Se a gente abrir aqui uma enquete, 99% das pessoas vão falar isso. Vai ser muito raro alguém que vai dizer não, é apenas cultural. Então eu acho que a discussão, ela foge, né, desse aspecto. Para mim... Olha, eu vou ouvir aqui o pastor Daniel, mas há uma frase aqui de um internauta que eu gostaria que nós pensássemos. O mundo é do maligno, ou jaz no maligno, como diz a Bíblia. E o carnaval é a sua obra-prima. Eu tô só replicando a frase de um internauta. Se o mundo é no maligno, parece que fica complicado a gente acreditar que ele não age por trás da onde ele tem liberdade para agir. Que o carnaval, ele é uma festa cultural,
Eu acredito que ninguém negue isso. Só que assim, toda festa ela vai trazer como um pano de fundo uma questão ideológica. Toda festa ela vai trazer como pano de fundo uma cosmovisão e valores que vão ser atribuídos àquela determinada festa. Eu queria deixar um versículo aqui, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, e o versículo 15, que vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não entendo como mulheres que estão ali em uma festa praticamente seminuas, ou como pessoas que estão ali... O senhor está sendo gentil, porque hoje o que a gente vê é nua mesmo. Exatamente. Eu não sei como que pessoas que estão ali atacando, como por exemplo viralizou ontem, né, a respeito de pessoas que estavam vestidas com uma lata, atacando a família conservadora. Eu não sei como que isso pode, de alguma maneira, pastor Calixto, glorificar a Deus. Eu acredito que ali não existe nada que possa glorificar o nome do Senhor, até mesmo porque a Bíblia vai falar da maneira que nós temos que se portar, sobre a santidade, sobre a maneira de se vestir, né, sobre o pudor. E como que nós vamos observar para uma festa dessa e analisar uma festa dessa e conseguir encontrar algo que seja santo, de santidade? Então, realmente é algo que, como o pastor Luciano falou, eu acho que nem deveria ser debatido, é algo muito claro. Algo muito que a gente consegue enxergar. E outra coisa, como eu falei, ninguém aqui vai negar que é uma festa cultural. Que é uma festa cultural, isso todo mundo sabe. Só que existe também uma guerra espiritual, né? Quantas pessoas que estão ali, talvez no carnaval, que eram servos de Deus, né? Que eram pregadores do evangelho e tudo mais. E essa festa, o carnaval, ele vem do latim chamado carnem levare, que significa retirar a carne. A festa da carne. E o que a carne quer fazer? Ou seja, carnaval. A festa onde o carnal vai. Isso. O Paulo vai dizer o seguinte nas suas epístolas: quem é da carne, entende o que é da carne. Só que quem é do Espírito, entende as coisas espirituais. Jesus disse lá em Marcos 14, quando ele estava no Getsemane, a carne é fraca, porém o Espírito é forte. Então é uma festa onde as pessoas vão usufruir dos desejos da carne. Vão beber. Não estou falando que todos bebem, mas a grande maioria vão usufruir de coisas que não glorificam a Deus. Então, esse é o meu pensamento. Rapaz, a Bíblia mortifica a carne. Vamos lá, o querido pastor Cosme. E aí, pastor Cosme? Parece que tá apertando aí, Cosme, pro seu lado. Irmãos, eu queria agradecer, antes que eu esqueça, a Rádio Mais e todos os irmãos que estão aqui para essa conversa. Tô aqui de coração aberto para conversar isso. Eu entendo o posicionamento dos irmãos, entendo também toda a construção que nos traz até aqui. Até meus 3 anos de idade, a minha mãe era da Umbanda e católica, e também da religião da Brahma, e também da cocaína. Quando eu tinha 3 anos de idade, pois então até dentro da barriga dela, minha mãe, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, ela cheirava. E graças a Jesus, a minha mãe se libertou de todas as coisas ruins que ela fazia, né? Das drogas que ela usava, das noites que ela perdia. Isso foi em 93, eu tinha 3 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi aquele filme, esqueci o nome do filme exatamente, mas sobre a volta de Cristo. Isso na década de 90, um filme que falava sobre os que ficaram. E isso me aterrorizou, não queria ficar na grande tribulação. E eu tinha 5 anos de idade, então foi em 95. Eu sentado num banco, o pastor tinha colocado uma televisão, aquelas televisões antigas, no meio da igreja. O filme, acho que são 3 horas esse filme. Eu não sei se é A Besta ou o nome desse filme. Ele dividiu em 2 cultos, né? 2 momentos. No último dia, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu falei pro amigo do lado, olha, eu vou aceitar Jesus. Ele falou, mas você já é crente, você já é filho da irmã Rosa. Eu falei, não, mas eu nunca levantei minha mão para Jesus. Eu preciso levantar minha mão para Jesus, e mesmo que minha mãe me traga, eu já com 5 anos tinha esse pensamento. E eu levantei minha mão com 5 anos de idade, já era batizado pelo Espírito Santo, mas não tinha levantado a mão para Jesus. A minha mãe inicialmente era da Universal, depois foi para a Obra da Restauração, que é uma igreja que as irmãs usam um véu longo aqui no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, e se firmou na Assembleia de Deus. Então, eu tenho essa caminhada desde 93, 95, quando eu levanto a minha mão para Jesus. E eu fui do campo de São Cristóvão, do falecido pastor Túlio Barros, que, antes de falecer, foi consagrado apóstolo, que também é um outro debate dentro da igreja, né? Esse título de apóstolo. E eu vi com os meus olhos a igreja se fragmentando.
Eu era adolescente quando eu vi metade da minha família, metade dos meus amigos saíram do campo de São Cristóvão porque eles estavam com medo, dizendo que a Assembleia de Deus de São Cristóvão estava endemoniada, estava perdendo o rumo, estava com heresia. É interessante que nós, evangélicos, temos um terror psicológico muito grande com o desconhecido, com aquilo que a gente não toca, com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não tem experiência. E aí, os irmãos que saíram do campo de São Cristóvão e formaram uma outra Assembleia de Deus, eles não apertavam a nossa mão, eles não davam a paz do Senhor pra gente, porque eles diziam que a gente tinha... E São Cristóvão agora tá com Madureira de novo, né? Quer dizer, Madureira de novo. Madureira era filha de São Cristóvão e Madureira agora assume a mãe, né? A Assembleia de Deus de São Cristóvão é a primeira Assembleia de Deus do sudeste do país. Fundada em 1924 aqui no campo de São Cristóvão. Depois o pastor Paulo Leivas Macalão funda a Assembleia de Deus em Bangu e depois em Madureira. E daí sai o Ministério de Madureira. E aí eu vi os irmãos que saíram de São Cristóvão dizendo que a gente estava errado, em pecado, porque tínhamos retiros espirituais. Veja só, porque diziam que nos nossos retiros tinha regressão, ungiam os nossos órgãos genitais, tinha quarto escuro, tinha lavagem cerebral e uma série de coisas dentro dos retiros espirituais além disso. Que esse retiro espiritual veio dentro do G12, né, do grupo de 12. Para concluir, que no início dos anos 2000 invadiu o Brasil, a partir da pastora, que é apóstola também, Valnice Milhomes, Renê Terranova e outros mais, e o filho do pastor Túlio Barros, Gessé Maurício, que faliu a Assembleia de Deus de São Cristóvão, né, perdeu todas as filiais e Madureira reassumiu. Ele esteve nos Estados Unidos, esteve fora e trouxe esse G12 para dentro da igreja. E aí, eu assustado, porque eu era frequentador da escola dominical, fui o primeiro auxiliar de trabalho mais jovem do campo de São Cristóvão, levantado auxiliar de trabalho, que pode ser também conhecido como obreiro, quando eu tinha 12 anos de idade. Pastor, para concluir. Servi a Santa Ceia, a pessoa mais jovem do campo de São Cristóvão servindo Santa Ceia, e eu queria entender que retiro era esse. E eu com medo de ir para o retiro, mas curioso para ir no retiro. Cheguei no retiro espiritual, não tinha lavagem cerebral, não tinha quarto escuro, a não ser na hora que a gente ia dormir, que tinha que apagar a luz de verdade. Não ungiam os nossos órgãos genitais, não tinha regressão, não tinha nada disso. Nós, enquanto igreja evangélica, nutrimos muitas das vezes esse medo do desconhecido. E aí, quando a gente fala de carnaval, o nosso irmão aqui, nosso pastor, esqueci o nome dele aqui agora, ele disse que a mãe dele era mãe de santo da Umbanda. Nós não conhecemos a Umbanda. Nós não conhecemos o Candomblé. Nós não conhecemos as religiões de matriz africana e nós temos um medo terrível e damos um poder enorme aos nossos irmãos de terreiro. E nas nossas igrejas se manifesta Mulambo, Pombagira, Preto Velho. Nas nossas igrejas a gente chama essas entidades e quando chega o carnaval... Mas espera só um pouquinho, pastor. O senhor está dizendo que nas nossas igrejas nós invocamos esses espíritos? Eu sou pastor, na minha igreja não. Eu sei. Eu queria só que o senhor pontuasse essa fala. O irmão não pode fechar os olhos, que em milhares de igrejas isso acontece. Na Universal, na Assembleia de Deus, em várias igrejas, Deus é amor, e em muitas igrejas isso acontece, de a gente colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas caírem no chão dizendo que estão com pombagira e uma série de coisas. Isso não existe na Bíblia. Uma vez uma irmã chegou para um jovem e falou: irmão, o senhor está com o espírito de pombagira. Tá, mas aí eu pergunto para o senhor o seguinte, preste bastante atenção. A identificação errada de um espírito elimina a possessão espiritual? Por exemplo, o que eu acredito, que não é nem nosso assunto, mas que uma coisa é eu invocar um espírito, outra coisa é a igreja expulsar demônio. Agora, por um irmão identificar aquele espírito
espírito que possui a pessoa de forma errada. Ah, você é o Zé Pilintra. Ah, você é a Pombagira. Isso quer dizer que aquele espírito não é real? Ou existe a possessão? Ou o senhor acha que as religiões de matrizes africana é a mesma coisa do evangelho, é o mesmo espírito que age lá, é só a gente que está distorcendo isso? Então, quando esse jovem perguntou, irmã, como assim eu estou possuído pela pombagira? A irmã falou, você não sabe o que é pombagira? Ele falou, não, irmão, eu leio Bíblia. Eu sei o que está na Bíblia. Eu não conheço esse espírito. Por que a irmã está falando sobre isso? E por que a irmã conhece profundamente? Por que a irmã conhece como a pombagira? Por que a irmã tem esse entendimento? E aí, falando sobre religiões de matriz africana, o que nós, enquanto evangélicos, precisamos aprender é ter não só o respeito religioso e fugir do racismo religioso. Tudo que é de negro, de preto, sempre foi negativado. Mas o senhor não acha que essa é uma fala extremamente esquerdista? O senhor não acha, não? Parece que hoje... Eu convivi, só para o senhor ter uma ideia, uma pergunta que eu faço, senhor, pergunta mesmo, e eu vou voltar com os outros debatedores aqui. Eu já sou 6 horas da tarde, já sou quase meia-noite, já sou quase horário noturno, pela minha cor. Meus irmãos, infelizmente, são noturnos, né? E assim, nós tivemos, eu sou filho de um pai, meus irmãos de outro. Mas meu irmão é pretinho, todos os irmãos são pretinhos. Nós nunca tivemos problema com isso, entendeu? Eles falam, seu branco azedo, vai, seu negão, tal. Mas nós somos irmãos, nos amamos. O que eu vejo hoje é que parece que a esquerda endemonizou uma coisa que para nós era normal. Nós convivíamos. Com branco, com preto, e hoje só porque você faz uma crítica, um combate a um espírito maligno que atue, seja no branco ou no negro, parece que a gente está sendo racista. Então hoje eu não posso nem expulsar o demônio. Eu tenho que perguntar, eu vou voltar com o Ageu aqui, Ageu, para expulsar o demônio agora eu tenho que perguntar para ele se é branco ou se é preto. Porque se for preto eu não posso te expulsar porque é racismo. Ô irmão, pelo amor de Deus, espírito é espírito. Pastor Calixto, deixa eu só fazer um comentário aqui. Esses demônios sempre são afro-brasileiros, africanos, sempre são as entidades. Mas, pastor, será porque quando os nossos irmãos africanos... Existe um demônio no Brasil, o que a gente coloca é preto e vermelho, né? Não, então, mas, pastor, será que quando nossos irmãos, injustamente, foram trazidos ao Brasil de forma bruta, ridícula, nojenta, tirados das suas terras, tal, e o senhor sabe disso. E na maioria das vezes, quem caçava eles na terra deles não era o branco. Era o negro que caçava para vender pro branco. E aí o branco trazia como tal. Até hoje. Não é verdade? O preto é o próprio preto, né? Então parece que o maior racismo, que não é o nosso, mas parece que o maior racismo existe entre os nossos próprios irmãos negros. Porque basta um negro ficar famoso, a primeira coisa que ele faz é casar com a loira. Por que não casa com a negra? É ou não é? Eu tô dizendo besteira. Vai lá, pastor Ageu. Pastor Cosme, só um minuto. Na fala inicial, ele falou que o carnaval é demonizado por nós. Eu acho que isso não é demonizado por nós, né? As próprias pessoas que participam do carnaval endemonizam ele. Né? Anos atrás a gente viu Satanás puxando Jesus. Eu queria saber a opinião do pastor Cosme sobre isso. Satanás puxando Jesus, né? E eu também queria entender da questão do pastor Cosme, o que seria racismo religioso, né? Isso de fato, nunca ouvi essa expressão. Mas eu queria, pastor, porque eu fui citado, né? Só queria aproveitar, e o pastor já pode responder as questões. Que ele comentou que nós não temos conhecimento acerca da Umbanda. Eu tenho conhecimento da Umbanda, pastor, pela vivência que eu tive, não apenas como estudante de religião, do fenômeno religioso, mas também pela vivência dentro da Umbanda, por ter ido para a África algumas vezes, por ter contato com a cultura africana. Então, o que seria o conhecimento da Umbanda? Porque eu tenho esse conhecimento. Se a gente for sentar para conversar, para dialogar sobre Umbanda... O senhor não reflete a maior parte dos evangélicos, né, irmão? Não, porque o senhor me citou. Tá vendo? Aí quando o pastor Luciano fala, aí o senhor não representa.
Não, porque Quando o senhor conhece, quando a gente conhece, a gente não representa, eu não entendo. sim, porque o senhor me Não, citou no momento claro que eu disse. Eu respeito o conhecimento dos irmãos, mas o conhecimento dos irmãos não reflete o conhecimento de todos os evangélicos do Brasil, ou pelo menos metade dos evangélicos, né? Então, mas eu só Muitos tô irmãos tomando a evangélicos fala, pastor. nascem no berço evangélico. Eu só tomei a fala porque eu citei que minha mãe foi mãe de santo, eu tive essa vivência dentro da eu vi. Umbanda, né? E o senhor falou, não, mas vocês não têm conhecimento da Umbanda. Peraí, eu tenho esse conhecimento. Conhecimento de vivência, Mas, conhecimento irmão, técnico. Pessoal, eu não estou falando só dessa mesa. Não estou falando só dessa mesa, estou falando do mundo evangélico brasileiro. E aí, se a gente disser que mais da metade dos irmãos evangélicos brasileiros conhece as religiões que não são evangélicas, conhece os terreiros de Umbanda e Candomblé, conhece todos os orixás, conhece toda a história, Então, aí sim. Mas, pastor, para eu ter um conhecimento acerca das coisas de Deus, acerca da palavra de Deus, eu não preciso conhecer o contrário. Então, entenda, se eu preciso conhecer, se eu sou uma pessoa... Respeitar. Sim, se eu sou uma pessoa que entendo de nota verdadeira, eu não preciso entender de nota falsa, porque no momento que eu tiver uma nota falsa, eu vou identificar. Então, se o cristão brasileiro, ou de qualquer outra parte, não tem um conhecimento técnico, um conhecimento mais aprofundado acerca das religiões de raiz africana, não é necessário. Não é necessário. Porque se ele conhece a palavra de Deus, se ele conhece o caminho de Jesus pela palavra de Deus, pronto, ele já conhece o suficiente. Mas vamos lá, a nossa grande questão é que está girando é o seguinte, o nosso debate é sobre essa questão de que se a gente pode fazer um retiro, mas queira ou não queira, envolve a questão do se a gente, como que a gente vê o carnaval? Simplesmente, pastor Daniel, como uma festa, né, cultural, ou nós acreditamos que realmente há um cunho espiritual por trás dela? E a minha pergunta é, se o senhor acreditar que tem um cunho espiritual, a igreja não comete um erro a abandonar toda a cidade para que deixar livremente, para que Satanás atue na cidade? Porque eu acredito que um crente em uma rua, ele é uma barreira. Eu acredito que o sal é que não deixa apodrecer. Né? A ação, por exemplo, o irmão Ló estava lá em Sodoma. E alguém, mas Ló não era crente, mas estava impedindo de Sodoma ser destruída. Deus disse, só destruo lá quando eu tirar o justo de lá. E Pedro vai dizer que ele era chamado de o justo Ló, né? Então, como é que o senhor vê? Saímos, não saímos? Lógico que não há uma proibição, não há um erro em sair para fazer um... Mas a minha pergunta é, nós não estamos fugindo, não, de um combate espiritual, se é que ele deve existir, não sei, porque parece que por causa as religiões podem conviver pacificamente. E eu acredito que deva existir, né, essa passividade entre nós de respeito mútuo pela religião do outro. Você quer guerra? Não, é o que eu estou dizendo. Deve existir entre nós sendo metralhado. A passividade. Se o senhor quer guerra, já existe essa guerra. Não, deve existir a passividade de um respeito mútuo entre nós. De um respeito mútuo. Eu tenho um amigo que é do Candomblé. Eu tenho um amigo que é padre. Eu também. Eu tenho. Isso não exime a mim de, como cristão, combater essas heresias ou combater as forças diabólicas que agem por trás de, muitas vezes, até um amigo. Como é que o senhor vê isso? Uma coisa, eu acho que ninguém nessa mesa aqui vai discordar que nós temos que respeitar qual seja a religião da pessoa. Agora sim, uma coisa é cristianismo, outra coisa é sincretismo. Não significa que por eu respeitar tal religião, eu tenho que ser sincretista, ou tal denominação, porque assim, todos nós aqui dessa mesa partilhamos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, né? Então, a Bíblia é a nossa bússola, é aquilo que nos direciona. E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando Deus disse lá para o povo de Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Então, nós partilhamos do mesmo pensamento, que é um Deus que se revela em três pessoas distintas, já depois do Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se nós cremos que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, eu respeitar quem é da Umbanda, eu respeitar um padre, como o pastor Calixto bem falou, isso é consenso entre nós. Agora sim, a Bíblia vai falar sim que existe um único Deus, né?
dentre o planeta todo, em todas as religiões que existem, que eu não vou agora saber falar de números, mas assim, existe o Deus verdadeiro e existe o Deus falso. Existe a conduta certa e existe a conduta errada. Existe a cosmovisão certa e a cosmovisão errada. A partir do momento que o pastor Calixto falou que seria correto ou errado a gente se retirar e deixar com que o povo ali esteja festejando o carnaval, eu acredito que não são todas as pessoas que vão para um retiro. Assim como existem algumas, talvez dezenas ou milhares de pessoas que vão para um retiro espiritual, existem tantas outras que estão nas suas casas, estão nas suas igrejas, né? Como nós cremos que Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente, nós cremos no poder da oração. Então, amém. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Então, assim, essa guerra, ela não é uma guerra vista pelos olhos físicos, né? Pelos olhos carnais. É uma guerra vista pelos olhos espirituais. Então, eu acredito que quando pessoas vão para um retiro, estão de uma maneira lá intercedendo para que principados, potestades e hostes espirituais da maldade, por exemplo, se tiver alguém passando por uma dificuldade no Japão, e eu, Daniel, tô orando lá na minha igreja, lá na cidade de Vargem Paulista, eu acredito que a minha oração, não porque eu sou bom, mas porque é o poder da oração que faz isso, pode alcançar a pessoa do outro lado do planeta. É poderosa então, pra isso, né? Ou seja, o senhor está dizendo que no mundo espiritual não existe barreira física. Exatamente. A oração ultrapassa o espaço, o tempo, a distância. É isso? Exatamente. Então, assim, o âmbito espiritual, como eu falei no início, eu vou falar de novo. Ninguém aqui está negando que é uma festa cultural. Mas, assim, existe, sim, um campo espiritual. Eu queria até deixar uma pergunta pro pastor Cosme. É o seguinte. Pastor, aonde que o senhor vendo mulheres nuas, a família conservadora sendo atacada, os valores e princípios cristãos e a Bíblia sendo rechaçada, como que isso, pastor, pode de alguma maneira glorificar ao nome de Deus? O senhor acha mesmo que Deus, olhando para essa festa, ele está se agradando disso? Eu já volto já com o pastor Cosme, vou falar agora aqui com o pastor Luciano Scala. Eu não queria comentar, mas todo mundo sabe, eu vou comentar. Minha mãe era mãe de santo. Minha irmã, com 12 anos, foi uma das mães de santos mais procuradas em São Paulo. Eu fui criado nesse meio e Jesus me salvou. Salvou minha mãe, aleluia, salvou minha irmã e libertou a minha casa. Mas a minha mãe, eu vou deixar aqui, eu não sei. Porque se eu falar que eu sou profundo conhecedor das religiões afro-africanas, eu estarei mentindo. Eu conheço talvez o básico, sim, né? Mas a minha mãe, sendo mãe de santa, minha mãe, enquanto nós éramos criança e ela tinha uma certa idade, ela tinha esse poder de controle sobre nós, ela nunca permitiu a gente ir no carnaval. E quem tá me ouvindo aí deve ter muita mãe que, mesmo sendo de outras religiões e liberal, nunca permitiram os seus filhos ir no carnaval. E eu sempre eu me lembro que diversas vezes eu perguntava pra mãe, mas por que não pode? E minha mãe dizia, porque lá... Eu tô dizendo que minha mãe dizia. Se ela estava certa ou se ela estava errada, não é essa a questão. Eu tô dizendo que ela dizia. Porque lá é um local onde o diabo tem livre acesso. E eu não quero você lá. E minha mãe, mesmo sendo... me barrava de certas coisas. Então a pergunta que eu faço pro senhor e aí, pastor? Podemos olhar o carnaval simplesmente como uma festa cultural? Sim, E aí depois eu vou voltar a pergunta pro Cosme lá. Ô Cosme, eu quero saber de você, como é que você vê o carnaval? Você iria no carnaval? Você iria? Calma aí, Cosme, segura que você já responde. Que eu quero saber se você iria lá. Segura aí, Cosme. Vai lá, pastor Luciano. Mas é aquilo que o pastor Daniel tem falado desde o começo que ele começou a falar aqui na mesa. Nudez, bebida, droga, o sexo, tudo isso é promovido no carnaval. E se eu chegar aqui e querer falar uma outra realidade além dessa, eu tô sendo incoerente. O senhor me perdoa cortar o senhor, mas me parece que aumenta o número de acidentes, aumenta o número de jovens atendidos nos hospitais com overdose. Sim. Parece-me, só que alguém pode trazer um dado aqui se eu estiver falando alguma coisa errada. Aumenta também o caso de violência contra as mulheres. Aumenta a questão de arrombamento, de roubo e tal. Eu não sei se é verdade, eu estou colocando aqui o que eu ouço. Os irmãos sabem que 42% das mulheres violentadas são evangélicas, né? Então seus cônjuges, as famílias evangélicas, né?
a maior parte das mulheres violentadas no Brasil não são da Umbanda, não são O senhor diz violentada como? São evangélicas, sim, violentadas. Os registros de violência contra a mulher, 42% são mulheres evangélicas. Olha, eu não tenho esse dado, mas eu também não duvido. Eu não duvido, eu só fico pensando se isso já não é uma forma de demonizar os evangélicos. Eu não sei se é verdade. Porque parece que quando a gente mostra o outro lado, nós estamos sendo, racista, preconceituosos. Eu não sei se é verdade esse dado, eu não posso afirmar. Mas eu também não nego que haja violência doméstica dentro do meio evangélico, sim. Deixa eu só ouvir o pastor Luciano Scala e eu volto com o pastor Cosme. Então, Só um desses links é da UOL. Certo. Ok. Mas não os outros links. Aí é o UOL, né? Aí, Cosme, aí você vai desculpar, irmão. Mas aí não é fonte. A UOL não serve como base pra ninguém, né, irmão? Da minha cabeça. A UOL, aí agora você lascou com a vida da gente. Mas eu volto com o senhor já, pastor Cosme. Pastor Luciano Scala. Mas voltando aqui... Aí lascou, irmão. Mas aí não é fonte. Aí você me quebra, né, Vaso? Bom, Tá, eu vou trazer outros links então, Ok. mas aquilo que o pastor Daniel tem falado, né? Uma festa que promove a nudez, a bebida, a droga, o adultério, onde o pastor Calixto falou que aumenta os acidentes, aumenta a violência, não somente contra as mulheres, mas a violência no modo geral. Você vai nos hospitais, é gente com facada, é gente com tiro. Qual sentido faz eu olhar para uma festa dessa, onde você vê invocação de espíritos? Onde que eu posso olhar para uma festa dessa e achar que isso é normal, achar que isso é apenas um aspecto cultural? Não faz sentido. Nós temos, por exemplo, uma festa que é também de ponta a ponta no Brasil, que é a festa junina, por exemplo, e a gente não vê tudo isso. A gente não vê dados como esse que a gente vê no carnaval. Então não faz sentido, pastor Calixto, eu olhar para uma festa dessa... Temos uma outra festa aí, né, que parece no Pará, o boi vermelho, o azul, não é? Parece alguma coisa assim, que parece que é o único lugar no mundo que a Coca-Cola latinha azul para respeitar a torcida de um lado, do outro. Parece o azul e o vermelho, tem alguma coisa. Acho que é Belém. Pro lado do Pará, não é? Então não faz sentido, pastor, olhar para uma festa dessa e achar que é normal. Achar que não tem nenhum tipo de cunho espiritual. E olha, não tô nem falando de a gente abrir para ouvintes mandar mensagem aqui contando relatos, porque se for abrir, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas não tem como olhar para uma festa dessa e achar que ela não tem fundo espiritual e achar que é normal um crente olhar para uma festa como essa e bater palma para um negócio desse. Vou deixar uma pergunta aqui para a mesa que tá rodando na internet, eu acho interessante. Nós, como cristãos, temos que respeitar a cultura. Por exemplo, nós hoje estamos sendo até proibidos por algumas ONGs têm brigado e tal. Nós chegamos lá no meio do índio, na África, lá na Amazônia, e queremos colocar terno e gravata no índio. Não é cultura dele. Então, a missão transcultural tem que ter o respeito pela cultura. Mas aí, deixa aqui a pergunta, e eu vou até perguntar pro Cosme. Até onde o respeito cristão vai por uma cultura? Mesmo se essa cultura aflige padrões bíblicos. Cosme, se uma cultura aflige padrões bíblicos, ela tem que ser respeitada? Eu queria que você deixasse claro para nós o seguinte: você vê o carnaval simplesmente como uma festa cultural? Não há nada de espiritual nela? Querido pastor Cosme. Irmãos, me fizeram várias perguntas, já me citaram várias vezes. Quero dizer que, com o pensamento que está sendo exposto aqui, eu sou a minoria. Temos aqui 4 pastores que estão no mesmo pensamento e um pastor que destoa em alguns pontos. Em primeiro lugar, já iniciei o debate dizendo que sou favorável que as igrejas sejam livres para fazer retiro, fazerem o que quiserem, desde que respeitem, né? Só não no pensamento de que vamos deixar a cidade abandonada na mão de Satanás, inclusive alguns amigos e familiares, e vamos para o retiro se livrar desse satanismo. Então tem um monte de perguntas que me fizeram, e eu gostaria também que me fosse dado um tempo, porque estou em minoria aqui, e os irmãos perguntaram sobre os dados. O Senado Federal
Tem uma matéria sobre as mulheres evangélicas violentadas, que é a maior parte, a religião das mulheres que são mais violentadas são evangélicas. O IBGE que trouxe esse dado, e se os irmãos acreditarem no IBGE, tudo bem, porque também tem irmãos que não acreditam no IBGE ou não querem acreditar no IBGE. Obviamente, a igreja brasileira está crescendo, ela não está diminuindo. Né? Há quem diga que o governo brasileiro é contra a igreja, mas a igreja evangélica não é fechada no Brasil, muito pelo contrário, todo dia se abrem novas igrejas. O IBGE também aponta que daqui 10 anos a gente pode ultrapassar o número de católicos no Brasil, sendo a maior religião brasileira. E a religião mais negra do Brasil é evangélica. Isso tem até esse dado, que os irmãos sabem que é a maior religião. Mas faz sentido, pastor, falar que a maioria das mulheres são evangélicas. Irmãos, eu tenho um monte de coisa para responder. Sim, mas faz sentido. Os irmãos me fizeram um monte de perguntas. Mas faz até sentido dizer, porque a maioria realmente das pessoas, elas são evangélicas de fato. Não é proporcionalmente, porque 30% do Brasil, quase 30% do Brasil é evangélico, e quase 30% é evangélico, e o número de mulheres agredidas é quase 43%, né, que se diz evangélica. E eu queria até agradecer aos irmãos aqui de coração por os irmãos estarem me chamando como pastor. Eu fui tratado a todo momento aqui como pastor, como irmão, como evangélico, eu agradeço aos irmãos. Porque muitos irmãos das nossas igrejas têm me atacado diretamente, desvalidado, desqualificado o meu posicionamento e a minha pessoa e o que me classifica como pastor. Eu vou voltar pastor, a palavra para o senhor. Mas é por conta da incoerência, pastor. Só um minutinho, pastor. Luciano, só um minutinho aqui. Agora aqui é a fala do intermediador da rádio, e o senhor vai voltar com o tempo necessário. Só dizer para o senhor o seguinte, essa rádio, por mais que o senhor divirja dos pensamentos evangélicos, sempre vai haver um respeito pela pessoa, seja ela branca, seja ela negra, seja ela de esquerda, seja ela de direita. A pessoa, o ser humano, sempre será respeitado nessa rádio. E por isso, nós não aceitamos qualquer tipo de desrespeito com o pastor Cosme. O senhor sempre será tratado aqui com muito respeito. A fala é sua, pastor Cosme. Obrigado, pastor. E aí me perguntaram sobre mulheres nuas, né, no carnaval. Eu fui proibido muito tempo de ir para a praia. Né? Na minha igreja tinha um pecado muito sério, que era o pecado da praia. A gente não podia bater palma nos cultos, as mulheres não podiam passar batom, não podiam usar calça jeans, e toda a minha família era proibida de ir para a praia. Mas a gente pecava o pecado da praia, a gente ia escondido para a praia. Inclusive a gente achava as filhas do pastor, os filhos do pastor na praia, também escondidos, não tão escondidos, porque a praia é pública. E qual era uma das questões que envolvia ir para a praia? Não é porque ir para a praia era pecado, é porque na praia tinha muitos pecadores, porque na praia tinha corpos expostos, pessoas de sunga, e graças a Deus eu moro no Rio de Janeiro, um lugar de praia, um lugar de calor, e para a praia a gente ia estar pecando porque íamos ver as mulheres nuas, a gente ia ver as mulheres de biquíni, de topless, de maiô, do que é que seja. Então, sobre o carnaval, quando a gente vai na praia, a gente vê também as mulheres nuas. Mas é óbvio também que eu não aceito e acho muito abusivo quando a gente ataca qualquer religião. Então, qualquer coisa exagerada que fale contra o cristianismo, contra as religiões de matriz africana, contra os irmãos judeus, ou até contra os ateus, eu acho abusivo. A gente pegar símbolos religiosos e quebrar, pegar símbolos ou imagens religiosas e atacar. Isso é óbvio que é abusivo. Eu estou no mesmo pensamento com os irmãos. Aí me perguntaram sobre racismo religioso, querendo entender o que é racismo religioso. A maior parte dessa mesa aqui identifico como uma mesa negra, né? A não ser o nosso irmão, esqueci o nome dele, é Godoy? Pastor, é Godoy, não? Daniel. Pastor Daniel. Godoy, não sei se ele se identifica... Pastor Daniel Godoy, né? Eu não sei se ele se identifica como homem negro, também estou pela tela, e também esse não é meu papel. O IBGE, ele recebe as informações das pessoas, as pessoas que se identificam. O nosso irmão que está dirigindo a mesa se identificou como 6 horas.
que seria um irmão pardo, e o irmão E pardo... eu sou, é está isso. dentro da negritude. O documento diz que sou Oi? pardo. Isso, então, irmão, pastor Calixto, né? Desculpa que eu esqueço o nome de todo mundo. Pastor Calixto, para o irmão entender, o IBGE hoje, ele entende que pardos e pretos estão dentro desse leque de várias tonalidades e cores da negritude. Então, você tem irmãos que são de pele mais claras, que são os pardos, que são chamados como morenos. Mulato não é mais uma palavra que se usa, né? Que mulato é uma mistura de dois animais que se finda ali neles a prole. E aí, então, é uma série de tonalidades, como a minha. Minha mãe era neta de alemão, por isso meu sobrenome é Felipe, e meu pai era um negro mais retinto do que eu, mais negro do que eu. Então, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Só uma pergunta direta, eu quero que você responda direto, Cosme. Porque você tá fugindo de responder diretamente. Você tá sempre pegando um erro cometido no passado, por exemplo, da igreja no seu extremismo, pra querer justificar a mulher nua no carnaval. A pergunta é, o senhor acha normal, como cristão, a exibição exacerbada do nudismo no carnaval? Pro senhor isso é normal? É aceito biblicamente? Ponto. Essa é a primeira pergunta. É direto, pá. É isso. A segunda coisa que eu queria perguntar... Respondendo diretamente, óbvio que não. Qualquer coisa que é exacerbada, que é exagerada, óbvio que não. E não só no carnaval. Eu moro no Rio de Janeiro. Então vejam só. Tá, posso fazer uma pergunta? Mas o senhor não concorda com esse exagero? E como que o senhor ora por um evento como esse, sabendo que tudo isso vai acontecer? O senhor é conivente com isso? Aonde que o senhor encontra a base bíblica? Porque até agora o senhor citou uma passagem da Bíblia falando, ó, por causa desse texto da Bíblia, eu entendo que o carnaval é algo de Deus. O senhor consegue mostrar isso dentro da Bíblia? Porque se o senhor é pastor, o senhor tem que ser baseado dentro da Bíblia. Amém. Em tudo que a gente coloca a mão será abençoado. E não será uma cultura brasileira que irá afetar a minha fé ou a fé dos brasileiros. Mas como é que o senhor entende quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não põe a tua mão precipitadamente sobre ninguém para que não seja participante de pecado alheio? Interpelado por vários momentos, vários pastores... Não, o senhor tem todo o tempo para responder, só pra gente não fugir da pergunta. É um debate, vai lá. É um debate. É um debate. Então, irmãos, voltando ao que eu estava falando, eu acredito que tudo que a gente coloca nas nossas mãos, a nossa presença, nosso corpo será abençoado. Deus não sai, Jesus não sai da cidade do Rio de Janeiro na época de carnaval. O Espírito Santo do Senhor, ele não vai fazer férias. Ele não vai pular na piscina. Ele não vai ficar num quarto de alojamento com um monte de crente que está fugindo do carnaval amedrontado, que a cidade agora é do diabo. Então, quando eu vou no carnaval, quando eu vou na Sapucaí, eu sou o primeiro pastor a falar na Sapucaí, a orar na lavagem da Sapucaí, que é uma lavagem das irmãs de Axé e dos irmãos de Axé. Quando eu vou lá, eu vou com uma pessoa evangélica, com uma pessoa cristã que acredita em Cristo Jesus e que não tem medo dessas falácias, de dizer que a cultura afro-brasileira é do diabo. Mas o senhor acha que não é? Os espíritos que descem lá é de Deus? Economias do Brasil. A gente está falando de um dos maiores PIBs do Brasil. Os irmãos estavam falando sobre violências que acontecem no carnaval. Os irmãos estavam falando sobre acidentes de trânsito. É óbvio, proporcionalmente, qualquer mega evento, como Réveillon, como qualquer outra festa, como mega shows que acontecem em todas as cidades, aumentam proporcionalmente a violência, acidente de trânsito e qualquer coisa tanto boa quanto ruim. Não. A gente está falando que o Estado do Rio de Janeiro investiu 200 milhões de reais para o carnaval. Mas sabe o que vem de lucro? São quase 6 bilhões de reais de lucro para manter famílias evangélicas, que algumas estão tirando férias, algumas estão... Mas tem muitos irmãos meus que estão no barracão de carnaval, trabalhando, fazendo fantasia, com cola quente. Tem muitos irmãos das nossas igrejas que se mantêm também com o dinheiro do carnaval, nos seus restaurantes, nos seus hotéis. O que os pastores, donos de hotéis, de restaurantes, dono de agência de turismo fazem no carnaval? Olha, eu vou perguntar pro senhor o seguinte. A grande pergunta minha aqui, ô Lucas, eu queria saber do seguinte. Eu vou colocar um pensamento, queria que vocês pensassem. Já que o carnaval traz tão bem para o Rio de Janeiro, Luciano, como São Paulo também. Como São Paulo e o Rio de Janeiro, mas eu vou focar no Rio, de tantos bilhões.
A minha pergunta é, não é essa liberdade que o Rio está escravizado pelo crime? Cadê as forças espirituais? É normal um estado ser escravizado pelo crime como é o Rio de Janeiro? E não adianta ninguém negar. São Paulo é também? É, mas numa proporção muito menor. Muito menor. E ninguém pode negar isso. E isso não é força espiritual, não tem nada de espiritual por trás. Não tem nada de espiritual por trás. Eu não fui, mas minha esposa foi e me contou. É assustador, amor. Você vai na África, é assustador. Quando você atravessa, aqui não se nasce, não tem nada. Mas você atravessa e vai para a África, para outra África, não vou nem citar o nome para não criar polêmica. Tem de tudo. Tudo nasce, tudo tal. Não é uma questão também só de cultura, mas não é uma questão também espiritual, onde as pessoas estão escravizadas a isso, um pensamento a isso, que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o Estado tão poderoso não consegue eliminar o crime. Eu não consigo entender. Não digo eliminar, porque sempre que haver homem, vai haver coisa errada. Mas eu digo de tirar o poder e trazer o poder para a mão do Estado. Pastor Luciano. E essa é a diferença, pastor, de São Paulo e do Rio. Porque aqui em São Paulo a polícia entra em todos os lugares. Eu sou de periferia, eu sou da Brasilândia, o senhor também já... E a Brasilândia é pesada, então, hein, Varão? O senhor já viveu em periferia aqui em São Paulo, o senhor sabe. Por mais violento que seja o lugar, a polícia entra. E no Rio não é assim. No Rio tem essa questão também de milícia e por aí vai. Mas na fala do pastor, é extremamente incoerente, pastor. Pastor Cosme, a sua fala, né? Porque orar num lugar desse, eu acredito sim que Deus não saia, eu acredito sim que o Espírito Santo não saia do Estado quando vai ter um carnaval, mas é extremamente incoerente um lugar ou uma festa que depois que eu faço oração, vai ter invocação de espíritos, vai ter tudo aquilo que acontece, que nós sabemos que acontece no carnaval, é de extrema incoerência, não faz sentido. Por isso que o pastor é criticado. Porque as pessoas, no mínimo de conhecimento bíblico, no mínimo, acham incoerente a tua postura. E é por isso que nós estamos aqui falando, e todo mundo vai falar mesmo. Por quê? Porque é incoerente. Não existe nenhuma base bíblica. Não tem Paulo fazendo isso. Não tem Daniel lá na Babilônia fazendo isso. Por isso que é tão incoerente e por isso que nós questionamos. Porque a minha pergunta é o seguinte: eu posso orar por todo mundo? Devo orar por todo mundo? Sim. Devo. Mas o mesmo Paulo que a Bíblia manda e fala que aonde eu botar a minha mão vai ser abençoado, e eu acredito nisso, a Bíblia também diz que não posso botar a mão em todo lugar. Paulo diz, não põe a tua mão precipitadamente sobre ninguém, para que você não seja coparticipante de pecado alheio. Então é uma coisa para se pensar, Pastor Calixto, retrocedendo um pouco no assunto que a gente estava falando, o pastor Cosme, é um pouco estranho, isso eu notei, porque parece que ele veio pro debate para criticar o nosso meio. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas é a minha opinião. Pastor Cosme, com todo respeito ao senhor, mas aparentemente o senhor veio só para criticar o nosso meio, o meio evangélico. E eu também queria dar outro adendo. Ele enfatizou muito que as religiões de matriz africana e trouxe dados e tal. Mas no Brasil, o dado que nós temos também, as religiões de matriz africana são maioria branca, né? São os brancos que participam ali. E quando a gente olha toda essa perspectiva de enaltecer o negro, os brancos que estão fazendo parte da religião dele. Então, os brancos também são demonizados na sua religião, ou na religião de matriz africana, pastor Cosme? Que é natural, é bom para o crescimento de alguns jovens. Como disse o pastor Cosme, talvez em algum momento alguns, não digo todos, endemonizaram a questão do retiro, né? Falando de coisas que não existiam, mas é o seguinte, parece que aonde há fumaça, de vez em quando tem fogo, porque gelo seco também gera fumaça, né? Mas para que se saia a fumaça, alguém que falou alguma coisa que não coaduna com a nossa. Porque como é que nós vamos saber o que acontece lá se nós não fomos lá? Parece que em alguns retiros também acontece algumas coisas que confrontam a Bíblia, mas o retiro é legal. Meu jovem mesmo tiveram num retiro
no sábado, foi muito legal para eles. Eu não pude ir por causa das obrigações. Eles voltaram no domingo à noite, foram para Santa Ceia, estamos tendo lá a maior congressão de jovens ontem e hoje. Então é legal o retiro, tem meu apoio, vai ter sempre, deve acontecer. Mas a questão é o seguinte, porque eu tenho retiro, já entendemos, a cidade não está na mão do diabo, eu acho até por causa da fala do senhor, muito bem colocado, o poder da oração da igreja, ela trava, ela vai na África, ela vem no Brasil e tal, ela tem esse poder de ultrapassar as barreiras. Mas a questão é o seguinte, por causa disso, o carnaval é só uma festa cultural que não faz mal nenhum cristão ir. É normal um cristão ir numa festa onde uma mulher está pelada. É normal um cristão ir em uma festa onde Deus e a palavra de Deus e aqueles que servem a Deus são ridicularizados. Vocês falam toda hora de mulher pelada, né? Como se fosse um terror. É terror, sim. Pra mim uma mulher sair nua na rua é terror. O nudismo é bonito entre quatro paredes. Pastor Cosme. O nudismo, parece-me que Adão e Eva sentiu vergonha quando viu que estavam nus. Masculinidade frágil? Eu preciso ver uma mulher pelada pra mim saber que eu sou homem? Eu não entendi. Eu também não entendi, não, mas vamos lá. Querido pastor Daniel, já eu volto com o Cosmo. Fala da mulher pelada, Mas é o que tem no carnaval, é isso que tem. É um hedonismo, é a exaltação do corpo feminino. A mulher é vista como um objeto. Isso é um fato. Vamos lá. O pastor Cosme pode responder depois. Eu queria saber se o senhor crê que a Bíblia ela é inerrante. Ela é a nossa regra de fé e prática. O senhor pode responder depois. O senhor tinha falado do versículo 8 do capítulo Deuteronômio 28, e assim, a gente não pode lançar versículos ao vento e achar que isso é interpretação. Todo versículo está dentro de um contexto. O senhor tinha falado assim, sobre o versículo 8, né? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Só que o versículo 1 vai dizer o seguinte, é o contexto da passagem, tá? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o texto ele tem um contexto. Tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Então, se alguém tá vendo alguma coisa que tá acontecendo errada lá, um assassinato, um adultério, eu vou colocar a mão, vai ser abençoado? Obviamente que não. Existe uma conduta, existe uma ética que tem que ser analisada. Então, assim, a gente não pode pegar um versículo da Bíblia isolado, jogar assim no ventilador e falar que isso é uma exegese, que isso é uma interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, existe um contexto ali, e o contexto aqui, ela está condicionada à obediência. O contexto, ele está condicionado ao seguinte, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, até agora não ficou muito claro. Eu queria ouvir do pastor Cosme, eu acho que já foi feita umas 2 vezes essa pergunta, aonde que mulheres peladas, jovens usando droga, pessoas bebendo, glorificam a Deus? O Senhor não só... Aonde tem a palavra nisso? Eu queria... Porque o Senhor orou falando que o carnaval não é do diabo, é dos cariocas. Aonde que tá isso na Bíblia? O senhor poderia mostrar dentro da Bíblia? O senhor se baseia dentro da Bíblia ou o senhor vai ficar se baseando só em dados e estatísticas? Vai lá, querido pastor Cosme. Tá, eu tenho uma série de perguntas que eu ainda não respondi, que eu tô respondendo aos poucos, aí quando vocês me interrompem eu paro e depois eu volto. Ainda sobre racismo religioso, que o nosso pastor, acho que é Ageu, perguntou, né, que ele queria entender o que é racismo religioso, que ele nunca ouviu falar. O racismo ele tem várias capilaridades, ele pode agir em vários lugares de diversas formas, ele não só pode agir como ele age. Então, quando a gente seleciona uma religião, como a gente evangélico costuma selecionar as religiões de matriz africana, como a personificação do mal, né? Várias vezes o pastor Calixto aqui falou em África relacionado ao negativo, a demônio, a trevas, a energia ruim. Então, quando a gente seleciona uma religião e uma religião de um país, de uma região, de uma etnia, isso é, para dizer que é uma religião do mal, que é do diabo, que é demoníaca, isso é racismo religioso. Eu fico pensando o que seria das igrejas evangélicas se não existisse candomblé, umbanda, magia negra, magia branca, o que fosse. O que seria dessas igrejas, né? Qual seria o medo para ficar doutrinando ou ficar controlando os irmãos, se não fosse as religiões de matrizes africanas? O pastor também
acho que é Daniel Godoy me perguntou se eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, né, como a palavra verdadeira, a palavra de Deus. É óbvio que eu acredito na palavra de Deus. Agora, os livros que são traduzidos, os textos que nos chegam traduzidos de diversos... A gente sabe que a palavra homossexualidade não tem nem 200 anos. E hoje, em Bíblias atualizadíssimas, surgem palavra homossexual. Mas como? Se na época que a Bíblia foi escrita, no hebraico, aramaico e grego, não existia o termo homossexualidade, como traduções hoje da Bíblia apresentam homossexualidade. Aí eu queria perguntar também ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Qual é o Pai Nosso correto? O católico ou o evangélico? Tem diferença? Mas qual que é a diferença entre o Pai Nosso católico e evangélico? Tem diferença. Mas qual que é? Pelo amor de Deus, eu Então, acredito que Qual então, é a assim, diferença, pastor? Nós estamos perguntando pro senhor. eu não tô- Porque Eu não tô nem falando das versões Porque, da... porque teu reino é o poder e a glória? eu não... Qual que é a diferença, pastor? Então, o senhor... Opa, alguém já trouxe aí, alguém já está antenado. E eu queria perguntar ao pastor Daniel, qual é o Pai Nosso certo? Não só o pastor Daniel, todos os pastores da mesa. Qual é o Pai Nosso que está de acordo nada a ver com o assunto. que Ele não está respondeu de na novo a sua literatura? pergunta, pastor Daniel. Tem que fazer outra pergunta pra ver se ele responde, porque ele responde com outra pergunta. Não, Ó, não foge não. quem Não, eu não tô fugindo. Quem tá fugindo é você, Cosme. Então, Irmão, ô, vamos lá. pastor, eu vou deixar uma pergunta aqui. Ele tá te perguntando desde o começo do debate, você tá fugindo. E você acha que você tá lacrando agora. Não, a pergunta aqui que gira é o seguinte. Eu quero concordar Vocês não me respondem. com o pastor Cosme, do racismo religioso. Mas o racismo Não, religioso, pera aí. pastor, eu citei um dado que Não, a mas pera aí. maioria da religião matriz africana é branca. Então, mas pera Então só tem um racismo pouquinho. na própria religião dele. Não, Por exemplo, não. preto velho, Não, magia negra. Existe Esses termos não racismo são racismo. religioso. Esses termos não são racistas, ô Cosme? Existe... Tem racismo no meio de vocês também, Não, cara. pera um pouquinho. Existe racismo religioso. Eu vou perguntar pro pastor Cosme. Pastor Cosme. Eu fugi. Fugi É igual você tá racismo fugindo. religioso. Não é racismo De religioso. tudo que eu tinha que responder. Eu vou perguntar pro senhor. Não é racismo religioso. Eu quero que o senhor responda direto. Quando você pega uma família tradicional e põe ela dentro de uma lata como conserva, o senhor não tem isso como racismo? Eu não tenho a liberdade de expressar o que eu isso não é sou, racismo, isso é seja... Meu irmão, racismo é em relação à etnia. Isso é desrespeito que o senhor está falando. Isso é desrespeito que fazem com a gente também. Isso é desrespeito. Mas o senhor orou por isso. Desrespeito. O senhor é Isso conivente, o senhor orou? preconceito. É a resposta. O senhor orou? Racismo em relação à raça e etnia. Mas o senhor é conivente, porque o senhor orou o por senhor isso. separa. Quando Assim, parece-me que quando é de um lado, o crime é mais brando. Quando é do outro, o crime é agravado. Os fiéis das suas igrejas, vocês oram? E não tem fiéis que fazem coisas erradas? Tem gente que faz coisa errada também na Umbanda. Porque tem alguém da sua igreja que é ladrão. Você não vai orar pela sua igreja porque tem alguém na sua igreja... Mas a gente tá falando com o pastor ou com o pai de santo? Boa pergunta. Aí A gente agora tá a falando com o pergunta é pastor boa. ou com o pai de santo? Não, agora eu quero a resposta. Até agora vocês queriam me respeitar, agora tá querendo... É uma pergunta. Não, eu tô é uma perguntando. pergunta. Mas é pela Se sua eu fui entendido proximidade. com falta de respeito, me perdoe, mas eu tô perguntando porque pergunta. você é mais favorável às questões. Se eu tô me apresentando como pastor, eu peço que o irmão me respeite. Não, eu tô respeitando, só que Mas é pela proximidade. É um pouco estranho, Mas eu creio que a pergunta é por conta da proximidade. É por conta da proximidade. Quem pessoal. faz Pastor, uma outra pergunta, então, vou deixar pra mesa aqui. Sim. Uma pergunta pra mesa. Pastor Ageu. Pastor Ageu. Evangelista, pastor. Evangelista. Evangelista, o senhor ora para que Jesus expulse o demônio das pessoas se elas tiverem... O senhor não invoca, mas o senhor expulsa. Sim. O No senhor nome de Jesus. O senhor expulsa, Claro. independente de cor? Claro, O óbvio. senhor já expulsou o demônio de algum branquinho igual o senhor? Parece que o espírito não escolhe cor. Não. Não escolhe. O existe senhor isso. expulsa também, pastor? Expulso. Pastor O senhor é negro. Sim, O senhor já expulsou o demônio de algum negro? já. Pastor Eu já Cleison. expulsei de muitos pardos, como eu.
a pergunta que eu vou fazer ao pastor Ageu é o seguinte, Ageu. Pastor Cosme ou Ageu? Oh, não, perdão, pastor Cosme. Assim. Pastor Cosme, o senhor expulsa demônio de alguém, independente se ele é branco, se ele é negro? Já expulsei bastante e expulso se tiver que expulsar. Agora, a gente tem que entender questões psiquiátricas, a gente tem que entender questões de saúde mental. A gente tem que entender que a igreja brasileira, ela precisa conhecer também sobre questões psiquiátricas. Ele tá mudando de assunto. Aqui no Brasil, a gente selecionou uma série de entidades ou deuses pra gente ir atacar. Então, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Essa série de entidades e deuses que o senhor comentou... O que é em outros países o nome desses deuses? Não, pastor, só para esclarecer o ouvinte, essas séries de entidades... Porque o nome dos demônios das nossas igrejas são as entidades, os espíritos... que em outras religiões são servidas. Então tá, então deixa eu perguntar pro senhor, essas outras entidades, Às vezes ele tem um novo meio de expulsar demônio. não, essas outras entidades, qual é o nome que o senhor usou? Entidades e... Divindades. Espíritos. Divindades das outras religiões. O senhor... Outras que a gente sabe, Umbanda e Candomblé. Não, de outras religiões. Essas religiões são... O senhor me diria, eles são o quê? Eles são anjos? Eles são espíritos bons? Eles são espíritos maus? Porque a Bíblia vai dizer... Pera um pouquinho, deixa eu completar a pergunta. A Bíblia vai dizer, provai os espíritos e vede se eles são de Deus. Então, todo espírito tem que ser colocado à prova. O que eu estou perguntando para o senhor direto, os espíritos que agem lá nessas entidades, o nome que o senhor deu, eu não vou dar nome aqui para eu não cometer um erro. Eles são espíritos bons ou eles são espíritos maus? Eles são espíritos vindo da parte de Deus? Quem pode dizer isso com muita veemência não sou eu. Eu não sou pai de santo. Quem pode dizer isso com muita veemência são aqueles que vivenciam aquela fé. Agora, como eu evangélico, posso dizer na religião do outro, que é do demônio, que é do diabo, que os espíritos... A Bíblia diz, pastor. A nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé é a Bíblia. Como eu posso usar a minha cosmovisão? Como eu posso usar a minha cosmovisão Não, para usar a atacar Bíblia. a religiosidade do outro? Mas é a Bíblia, pastor. meu irmão, Mas a verdade é a Bíblia. absoluta. Se o senhor usa a Bíblia como Bíblia ferramenta... fala que o Deus de século, que o Deus que cega, que o Deus que corrompe muitos pastores é Mamon. Isso, Concordo. isso, Também, concordo. também. Mas a Bíblia também diz, o Paulo também diz que o espírito que opera lá... O Deus que faz muitos pastores se enriquecerem com a gordura e a lã das ovelhas. Pastor Calixto, eu não posso... Sim. Eu concordo, o senhor tá certo. O senhor tá certo. A gente quer metralhar. Não, pastor Cosme, o senhor tá certo. O senhor tá certo. O senhor tá certíssimo. Mas só que a mesma Bíblia que o senhor tá usando, Paulo vai dizer que mesmo sem eles saberem, esses espíritos que atuam lá, mesmo sem eles saberem, Paulo diz, eles não sabem, mas nós sabemos que são demônios. Sim. Ou o senhor agora não acredita? O senhor só acredita naquilo que é bom pro senhor? Ou Paulo, mesmo Paulo que diz que o espírito da riqueza, que o mamon, que alguns pastores só servem a mamon, é o mesmo que diz que o espírito que opera lá é demônio. Demônio, querido pastor Daniel. Senão o ouvinte vai pensar que é normal ele invocar outro espírito sem ser o espírito de Deus. O problema do pastor Cosme é o seguinte, com todo respeito. Não é a ataque, Bíblia, é a Bíblia. É Bíblia, pastor, eu citei a Bíblia pro senhor. Mas não adianta citar a Bíblia pro pastor Cosme, porque ele mesmo disse que ele não acredita na Bíblia. Ele disse que não acredita na Bíblia. Pastor Cosme. A gente é uma religião de matriz negra. Pastor Cosme, posso falar? Isso aqui firmado o que está acontecendo nesse Pastor, Cosme, o senhor... a própria religião de matriz africana tem o racismo, porque existe mesa branca. Vocês deveriam tirar esse nome, mesa branca. E se o senhor não sabe, todo mundo que participa de mesa branca, 85% são brancos. São brancos
de Allan Kardec. É isso! Alemã! Mas vamos falar dos termos. Por exemplo, Alemã não. preto Alemã não. velho. Vocês, irmão, estude um pouco mais. Esses outros termos, eles também têm que ser substituídos, porque seria racismo, né? Preto velho, preta velha, não seria racismo, Cosmo? Esses termos? Meu irmão, que pena o irmão tá fazendo uma pergunta tão ingênua ainda. Ainda não ter se conectado de fato. E não vou me conectar. Estão debochando. Não, a Pastor minha Cosme, pergunta eu tenho uma a pergunta tá girando aqui, olha, não é eu. Não é eu. Eu quero saber o seguinte. O pastor Cosme, o problema dele é o seguinte, pastor Cosme, o senhor disse que acredita na inerrância bíblica. O senhor disse que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Chamar ela de negra, chamar ela de preta suja, é óbvio que isso é uma ofensa. Pastor Cosme, o senhor disse que a Bíblia, ele falou que nem... Beleza, foi respondido. Tá, vamos lá. Pastor Cosme, o senhor disse pra gente aqui que a Bíblia ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus. Só que todas as suas falas vai totalmente contra aquilo que tá dentro da Bíblia. Tá entendendo? Por exemplo, aí o senhor falou dos pastores que enriquecem. Então quer dizer que eu vou pegar o erro de alguém pra justificar... Até agora ninguém me respondeu sobre o Pai Nosso. Então quer... Até agora ninguém me respondeu Porque sobre o tema do debate... o Pai Nosso, vamos ver onde você quer chegar. Tá. O tema do debate é Pai Nosso, o tema do debate é sobre o carnaval. O que acontece?